Aqui a palestra do público encarnado é pouco, mas sabemos muito bem que atendemos também aos desencarnados. E hoje a minha palestra é sobre a lei do trabalho e do repouso, tá? Então eu quero ver se eu me acerto aqui. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 5, versículos 15 a 17. Essa palestra eu começo com essa passagem bíblica, porque é aquela passagem que eu acho que vocês já devem ter visto, sobre aquele paralítico na piscina de Betseda, que era um tanque, chamado piscina, um tanque, onde inúmeros doentes iam, os coxos, cegos, paralíticos, e esperavam que a água se mexesse, porque eles acreditavam que o anjo descia em certo tempo, mexia aquela água, e aquele que conseguisse entrar ou tocar aquela água seria curado. Como eu gosto de ir atrás, essas aqui são as ruínas de lá, quer dizer, realmente aconteceu, né? E o tanque de Betseda, ele era uma cisterna em Jerusalém alimentada por uma fonte natural, e provavelmente a água do tanque devia ter propriedades curativas. E em certas épocas a fonte jorrava com força, agitando a água. Como não se conhecia muito bem naquela época o poder da água, dos elementos químicos, eles acreditaram que o anjo vinha em determinados momentos fazer aquele milagre. E ali estava um paralítico há 38 anos. E Jesus, vendo, deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou: queres ficar são? E o paralítico respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água for movida. E enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Então a água era movida e o coitado não conseguia chegar até lá. E ele, 38 anos paralítico, tentando chegar na fonte. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são. Tomou o seu leito, que era a cama, e começou a andar. Entretanto, essa cura foi realizada num sábado, e isso causou indignação aos judeus, porque eles eram muito apegados a certas formalidades, e isso eles ficaram tão revoltados com Jesus, já tinham a revolta com Jesus, porque ele veio trazer o Evangelho, ele veio trazer a palavra de Deus, o amor, que saía um pouquinho daquela rigidez judaica, das leis judaicas da época, e eles quiseram até mais um motivo para matar Jesus. Mas o que eu quero falar é sobre a última parte. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem é o Pai? Deus. Poxa, Deus trabalha ainda. Então, Jesus ensina que tanto Deus quanto os Espíritos, porque Jesus é um Espírito muito evoluído, mas é um Espírito criado por Deus. E eles continuam, por mais evoluídos que sejam, em constante ação, em constante atividade. Ninguém para, ou seja, trabalhando. E é isso que nos mostra que o trabalho faz parte das leis naturais ou divinas.
Porque essas leis regem a nossa vida na Terra e em todos os mundos, nos planos material e espiritual. Mas nós precisamos entender o significado do trabalho. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Quando a gente fala em trabalho aqui na Terra, o que a gente pensa? Nosso emprego, na faxina da casa, do carro, na limpeza da roupa. A gente logo imagina aquilo que nos mantém vivos aqui na Terra. Só que o trabalho, ele vai muito além disso. Agora, é uma ocupação. Vender drogas, fazer, como está muito em alta, né? TikToks. São atividades úteis realmente? Vender droga é uma atividade, mas é um crime também. Fazer um TikTok, que a gente acaba ficando preso naquilo e vai ficando e não consegue mais desenvolver. Hoje até eu estava ouvindo uma cientista falando que o QI dos nossos jovens e filhos estão abaixo do QI dos nossos pais e avós. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Também por conta do quê? Desse excesso de tela que você fica preso. Então, fica lá fazendo aquele TikTok, é uma atividade, inclusive eles ganham muito dinheiro, mas será que é tão útil assim? Eu não estou falando do Instagram sério, que traga cultura, conhecimento, engajamento, tudo isso. Eu estou falando daquelas bobiças que a gente vê todo dia. Será que é uma ocupação tão útil? E ele precisa, se ele é útil a alguém, certo? Então, ele pode ser útil a nós mesmos, à humanidade, ao próximo, ao planeta, aos animais que fazem parte da criação de Deus. E é útil porque agrega e contribui para o desenvolvimento espiritual ou para o bem-estar social nosso e também dos outros. Agora aqui, nesse momento, na verdade, a nossa ocupação é o quê? É uma ocupação útil. Por quê? Porque estamos procurando nos melhorar. Na questão 674, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que ele se constitui uma necessidade. Quando a gente fala aqui em lei da natureza, entende-se por lei divina, porque Deus é o autor de todas as coisas. Então, é uma lei da natureza, uma lei dele. E é uma necessidade porque tudo que Deus cria tem uma finalidade. Nada que acontece nesse mundo é ao acaso ou não tem uma utilidade. E se pararmos para observar o mundo ao nosso redor, nós podemos ver que tudo é movimento incessante. E é uma necessidade para todos, porque em tudo, em toda parte, é a lei do trabalho que produz e comanda as realizações. No universo, pelo pouco que nós podemos conhecer, né? A gente não conhece tanto assim, nós sabemos que existe a força do trabalho, que a lei do trabalho também é exercida ali. Pelo fato de haver dia e noite, pelas estações do ano que sempre mudam, pela rotação, translação dos planetas, e sempre na perfeição, sempre na mesma época. Ora, isso não é de graça. Alguém trabalha em relação a isso, que seriam os espíritos muito, muito mais evoluídos do que nós. É porque tudo tem uma coordenação. E se tudo tem uma coordenação, é uma atividade útil. Podemos dizer que existe o trabalho. Na natureza,
gente. O trabalho é constante. No reino animal, para a preservação das espécies, para a sua proteção, sua alimentação. E nós vemos ali o quanto se trabalha, geralmente a fêmea, né, que trabalha para manter a espécie. O quanto ela tem que buscar o alimento, o quanto ela tem que proteger dos predadores. E isso é trabalho. Gente, até o mosquito que nos pica é uma atividade. Se Deus criou, existe alguma finalidade. Não foi por acaso, tá? Esperemos que lá na frente, né, não tenhamos um mundo com mosquito, mas agora até ele está procurando o seu alimento, então ele está trabalhando. No reino vegetal, as plantas que ficam presas ao solo, elas trabalham para se alimentar. Elas têm o processo da fotossíntese, elas necessitam do sol, do gás carbônico, dos nutrientes que vêm pela raiz. Elas, paradas, trabalham. E o nosso corpo, então? O nosso corpo é um outro universo. Aqui eu peguei uma figura com vários sistemas, tá, do nosso corpo. E cada um desses sistemas, ele trabalha, e são vários órgãos no mesmo sistema para que funcionem todos juntos, coordenados, para que a gente viva. Então, imagina, dentro do nosso corpo, você estando sentado aí, o seu corpo está agindo. As células viajando pelo sangue, correndo constantemente. E o pulmão, vamos dar um exemplo. O pulmão, eu não preciso pensar, agora tu vai respirar. Inspira, expira. Não, é automático. Ele vai lá e faz a troca dos gases necessários. As células, elas percorrem o nosso corpo. Aqui eu peguei, são os glóbulos vermelhos. Imagina que a imagem muito aumentada, mas olha só, dentro do sangue, aquelas células que a gente não consegue enxergar ao olho nu, estão em movimento constante. E se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, o que será que aconteceria? Primeiro que a gente não desenvolveria. Nosso corpo atrofiaria, porque nós precisamos nos movimentar. Não cresceríamos intelectualmente. Deus nos deu essa oportunidade de virmos à Terra, buscar o nosso alimento, trabalhar nesse planeta, e assim a gente vai crescendo pelo trabalho. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, nós podemos entender que a lei do trabalho precede a lei do progresso, porquanto o progresso é o filho do trabalho. E Kardec traz aqui uma análise dos tempos primitivos para adiante. Nos tempos primitivos, o homem utilizou a inteligência para atender às necessidades básicas, como obter alimentos e proteger das intempéries dos inimigos, quase como os animais. Hoje em dia a gente vê, mas o homem primitivo naquela época precisou fazer. Mas foi graças àquilo que ele começou o desenvolvimento. Porém, diferentemente dos animais que continuam a fazer a mesma coisa e não se desenvolvem intelectualmente, Deus lhe deu desejo constante do melhor. E esse desejo leva a procurar meios para melhorar a sua posição. Pois que desde o princípio da Terra, o homem conseguiu melhorar sua permanência física na Terra através do trabalho. É através do trabalho que nós temos casas melhores. É através do trabalho
que a tecnologia vem desenvolvendo através do trabalho. A saúde. Como a nossa saúde mudou há 100 anos atrás? 100 anos atrás, acho que não tinha anestesia, sim, já tinha, né? 150 anos atrás. Tá? Imagina, hoje a gente não tem necessidade de sentir aquela dor que se sentia. Mas o que foi isso? O trabalho, a busca constante para crescer. E para termos uma vida melhor neste planeta. Porque Deus quer o nosso bem. Ele vai sempre querer que nós avancemos e não fiquemos estacionados. Então, assim, quando atendidas as necessidades do corpo, as do espírito, apareceram mais fortemente. Então, o homem sentiu a necessidade do alimento espiritual. Daí ele passou da selvageria, primitivismo, à civilização. Deus, na sua inteligência e justiça perfeitas, permite que o homem cresça por seus esforços, tendo o mérito de suas obras e sendo recompensado de acordo com o que haja feito. Porque qual seria o mérito, o nosso mérito, se nós recebêssemos tudo pronto? Se a espiritualidade viesse e entregasse prontinho, ó, aqui vocês já têm, a tecnologia vai avançar assim, só segue assim. Qual o mérito que nós teríamos? E provavelmente o que aconteceria? Nós estagnaríamos. Não procuraríamos continuar evoluindo. E isso também está de acordo com a lei de justiça. Você recebe aquilo que você tem direito. E sem o mérito do trabalho, os preguiçosos teriam o mesmo direito daqueles que trabalham. Será que seria justo? Não seria justo. Aí foge da lei de justiça de Deus. Mas como tudo evolui no universo, o tipo de trabalho também evolui. A gente vê aqui na Terra, o que era tão pesado e hoje já não é mais tão pesado. Eu até peguei uma imagem aqui. Depois eu vou mostrar. Aqui, na época primitiva e nos tempos atuais. Qual a diferença que a gente vê aqui? Ali em cima, basicamente, a força do braço. Tá? Aqui embaixo, a força intelectual. Não há mais a necessidade de ficar nas intempéries para que tenham que comer. Não, hoje em dia o trabalho, as máquinas, graças a Deus, fazem muito pela gente. E eu trouxe uma figura que eu achei maravilhosa, tá? Gente, principalmente para as mulheres, pensa, lavar roupa desse jeito e lavar roupa assim. Tem uma grande diferença, né? Do tipo de trabalho pesado, como era realmente. Eu estava assistindo até no The Shows ontem, um dos apóstolos ensinando Judas a como lavar a roupa. Gente, mas era uma academia aquilo, porque ele tinha que pular em cima da roupa, bater a roupa assim. Gente, aqui a gente coloca na máquina que hoje, inclusive, tem máquina que lava e seca. A gente não precisa nem pendurar. Mas Deus nos deu também o livre-arbítrio. Nós podemos escolher quanto trabalhar, como trabalhar, se queremos ou não queremos trabalhar mesmo, tá? Tudo isso fica por nossa conta. Porém, as consequências também serão minhas. Se eu resolvo que nessa encarnação, como eu já ouvi, eu vim a passeio. Eu não vim para trabalhar nessa encarnação, eu vim a passeio. Tá.
Você veio a passeio, vai ficar nas costas de alguém. Mas qual é a lei de Deus? O progresso. O progresso requer o trabalho. O que vai acontecer? Na próxima, por certo, você vai ter que trabalhar em dobro para recuperar o que você ficou aqui na Maceió. Porque Deus não faz nada inútil. Então a gente vem para a Terra para ficar observando? Não, gente. A gente vem para cá para colocar a mão na massa. E assim, quanto mais eu protelar, mais pesado vai ficando a minha conta. Vai ficando cada vez mais alta. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele classifica o trabalho em 3 categorias. O trabalho-obrigação, trabalho-serviço e o trabalho-ação. O trabalho-obrigação é aquele que nos sustenta, que nos possibilita a experiência na Terra. Muito importante, porque é a partir dele que vamos compreendendo o que seja trabalho. Lógico, é o primeiro passo. Foi ele que nos faz ir atrás, porque se nós não trabalharmos, nós vamos viver o quê? Vamos morrer ainda? Então ele nos faz sair da cama de manhã, levantar e seguir em frente. Mas a gente, quantos de nós que reclamam? Poxa, tem que trabalhar? Eu acho horrível ter que começar a trabalhar tão cedo, mas eu acho terrível. Acho que a aula devia começar 8 e pouco. Mas é a oportunidade que eu tenho na minha vida, principalmente de trabalhar no que eu gosto. Poxa, é uma bênção para mim. Eu tenho que aproveitar esse trabalho. E, inclusive, hoje em dia, tem sido criada na juventude, como é? CLT, quem é CLT? É como se fosse uma pessoa, eles estão denigrindo essa pessoa, chamando ela de CLT. Como se uma pessoa no regime CLT fosse inferior ao outro, fosse considerado um pobre. Infelizmente tem piadas na escola, a gente ouve isso, tá? É uma inversão do que realmente é o valor do trabalho. E que, infelizmente, o jovem está tendo essa visão. Eles estão falando muito no empreendedorismo jovens. O que seria o empreendedorismo do jovem? Youtuber, influencer. Gente, sabe? É sério isso que está acontecendo. Daí eles estão se esforçando cada vez menos no estudo, porque muitos dos influencers sequer têm ensino médio. Agora sim, algumas pessoas não conseguem trabalhar tanto quanto as outras. A gente não pode igualar todo mundo. Tem que todo mundo trabalhar muito. Não. Tem algumas condições que não permitem que a pessoa trabalhe tanto. O nascimento nasce mais apertado, falta de oportunidade realmente acontece, a saúde debilitada, mas é necessário que Deus nos coloque no lugar que precisamos estar, nascer. E como a lei da justiça prevalece, porque existe a lei de causa e efeito, que é uma consequência de nossas escolhas. Se eu nasço numa família com muita precariedade, se eu nasço com uma doença que me impossibilita de trabalhar como eu acho que eu deveria, é o quê? É uma condição que eu nasci que eu tenho que entender e respeitar, mas isso não quer dizer que eu vou me acomodar. Não, dentro daquela condição eu vou tentar fazer o melhor. Não vou, muitas vezes, conseguir trabalhar tanto quanto meu vizinho, mas eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. E nós somos exemplos dos jovens, somos exemplos para os jovens. Se eu falo que trabalhar é pesado,
trabalhado, é uma carga. O que é que o jovem vai, o que nossos filhos dentro de casa vão acreditar e aceitar? Que trabalhar é um horror, de que é isso? Na verdade, gente, não é. Porque experimenta ficar em casa parado um mês. Fica em casa parado um mês. O que começa a acontecer com a nossa cabeça? A gente começa a ficar perdido, acomodado, irritado. Por quê? Porque a gente precisa fazer alguma coisa. E não é só, não estou falando ali só do trabalho para remuneração. Pode ser que eu possa estar aposentada, mas eu vou ficar parada? Não, eu tenho que manter em atividade. Mas agora, se um médico, vou dar um exemplo do médico, se ele se dedica à medicina, mas ele só visa o lucro, não importa o paciente, ele visa o lucro. Ele não é nem mérito, ele já está recebendo pelo pagamento dele aqui. Não conta como um mérito, como algo a mais. Mas, mesmo quando nós visamos o nosso sustento, o trabalho honesto proporciona 3 coisas fundamentais que todos buscamos: fortalecimento do sentimento de dignidade pessoal, a pessoa se torna mais respeitada na comunidade em que vive e contribui para a sensação de segurança. E isso a gente percebe. Se a gente para de trabalhar e começa a depender dos outros, nossa, dignidade pessoal já vai sofrer um enorme abalo. Porque eu ficar dependendo de uma pessoa não é bom. Vai se tornar mais respeitado, porque aquele que não trabalha porque não quer, tá, gente? Eu não estou falando aquele que não trabalha porque não pode, bem diferente. Aquele que não trabalha porque não quer, os outros vão dizer o quê? Aquele vazio ali, é isso que acontece. E contribui para a sensação da nossa segurança. Depois, Emmanuel fala do trabalho-ação. É aquele que transforma o ambiente, que não é realizado somente com o objetivo de remuneração. Transforma o ambiente através da educação, das artes, pode alterar esse ambiente não necessariamente vinculado a uma necessidade da remuneração, mas que também pode ser remunerado, tá? São aqueles empreendimentos em que as pessoas se dedicam para o benefício de muitos. Esse seria o trabalho-ação, porque além do sustento, ele age sobre a sociedade, a comunidade. Só que a gente também não pode só ficar no trabalho-ação, que ele vai transformar a parte exterior. E essa parte exterior, a sociedade, ela vai mudando constantemente. Então, nós não podemos nos fixar também só no trabalho-ação, que beneficia, sim, a comunidade, mas não pode ser só isso. Nós temos a terceira categoria, que é o trabalho-serviço. Trabalho que identifica no outro as necessidades específicas e busca atendê-las na medida do possível. É um trabalho de natureza superior, porque não espera reconhecimento, retribuição, nem transformação do mundo. É movido por esse espírito de serviço que nos faz compreender nossa existência como um grande campo de trabalho em favor de nós e do nosso próximo. Quer dizer, esse é o trabalho do coração, né? Esse é o trabalho da alma, do espírito. E a partir do momento em que cada criatura se preocupar em dedicar algum tempo desse trabalho, serviço em favor do semelhante, ela transforma o mundo que a cerca. Seria o trabalho voluntário, aquele trabalho que as pessoas vão lá e se dedicam a auxiliar. Pode ser no asilo, pode ser no orfanato, no abrigo,
pode ser atendendo pessoas em um hospital. E no trabalho e serviço, quando nós trabalhamos em benefício do outro, nós nos identificamos. E é aí que está. Porque a gente deixa o nosso de lado para olhar o próximo, a necessidade do próximo, o que o outro precisa. Daí sim, a gente vai mudando aquela necessidade de fazer as coisas e pelo outro. Eu trouxe alguns exemplos. Gandhi, ele realizou transformações externas pelo exemplo. Realizou quando ele foi da não violência, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de Gandhi. Ele evitou conflitos contra o povo indiano, que estava submetido à Inglaterra. Mas, quando ele passou a ser, é que ele conseguiu atingir o próximo. Quando as pessoas iam atrás dele, e ele já, com aquela superioridade, ele já conseguia transformar só pelo contato e pelas palavras dele. Não era somente, vamos juntar, não vamos evitar, para evitar massacres e coisas, mas quando ele mudou, e ele dedicou uma vida inteira ao próximo. Agora nós vamos falar de um outro trabalho que encaixa bem nesse. O trabalho na Seara Espírita, na Casa Espírita. Digo na Casa Espírita porque a Casa Espírita é o ponto mais próximo da gente. Trabalho nós temos constantemente, tá? As casas espíritas, também outros templos religiosos, mas aqui eu vou falar da casa espírita, porque estamos falando da doutrina espírita. Nós temos muitas formas de trabalhar aqui. Pelo auxílio, que seria o auxílio da assistência social, da oração que nós fazemos aqui, do estudo importantíssimo, para que a gente conheça, compreenda, estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa necessidade do trabalho aqui na Terra, por que estamos aqui. E isso a gente consegue como? Estudando, procurando, indo atrás. Então, as palestras, que é uma forma de atender, o mediúnico que a gente atende aos nossos irmãos sofredores que desencarnaram e precisam de um atendimento. Isso também se dá com as orações. Neste momento, a espiritualidade trabalha aqui conosco. Ela não fica parada esperando. Ela está aqui trabalhando os fluidos, está nos atendendo e atendendo aos nossos irmãos que estão necessitados. Porque nós estamos doando constantemente. Aqui eu trouxe uma figura para entender mais ou menos. Nós somos afortunados na casa espírita porque nós podemos trabalhar. E pena que muitas vezes nós não nos damos conta do que nós temos em nossas mãos. Às vezes a gente tem que cuidar para não entrar no automático. E nós quando entramos nesse trabalho na Casa Espírita, nós também assumimos um compromisso com o movimento espírita, que é um movimento nacional no Brasil, internacional, e nós estamos representando a doutrina espírita quando estamos trabalhando numa casa espírita. Então, além de tudo, tem que ser muito sério. E ser tarefeiro aqui é muito além do que a gente consegue ver. O que a gente vê nessa imagem? A gente vê aqui o encarnado entrando, mas olha o desencarnado que está ali sofrendo, na ignorância, na revolta, mas ele também é um irmão nosso. Tá? Mas para que nós possamos ajudar a todos, encarnados e desencarnados,
encarnados, nós temos que aprender a trabalhar. Primeiro nós temos que estudar, depois nós temos que aprender a trabalhar. Não é chegar numa mesa mediúnica, pode sair daqui. Jamais se falaria assim com o espírito, como a gente vê às vezes em algumas outras religiões. A gente tem que compreender primeiro o ser integral que nós somos: corpo, alma e um perispírito. Isso já é para outra palestra, mas nós não somos somente um corpo ou somente um espírito. Enquanto encarnados aqui, nós estamos integrados. E aqui a gente aprende a trabalhar com essas três partes do que somos aqui na Terra. Nós precisamos estudar continuamente, porque nós precisamos nos qualificar e reciclar. Isso que é legal. A gente, quando entra na doutrina espírita, nunca mais vai parar de trabalhar. De estudar. Quantos anos nós já estamos na doutrina espírita? Vira e mexe, a gente está fazendo o quê? Reciclagem. Reciclagem. E é importante, porque é necessário. Para eu atender no passe, eu tenho que saber o que é o passe. Eu tenho que estar preparada para dar o passe. E esse trabalho conta com a equipe do plano espiritual. Quer dizer, além de tudo, quando eu trabalho na casa espírita, não sou eu sozinha. Eu estou aqui com meus amigos encarnados, companheiros encarnados, mas eu também tenho uma responsabilidade com meus amigos do plano espiritual. Então é um trabalho muito sério. Um atendimento fraterno. Olha lá, naquela figura lá em cima, o que a gente vê? A pessoa obsidiada, né? A gente nota aquela senhora que está ali bem amargurada. O que a gente vê do lado dela? Um espírito muito revoltado. Se eu não sei trabalhar, gente, se ela me fala alguma coisa que eu não goste, se eu não estou preparada, eu vou dizer o quê? Mas o que é isso? Que mal educada? Sai daqui, não sei o quê. Posso ou não posso falar isso? Mas se eu sei que ela está sob influência de um espírito, que ela precisa ser encaminhada, e também o espírito precisa ser encaminhado, não só ela, mas ele, que também é nosso irmão, eu já vou ter um outro entendimento e vou ter uma compreensão daquela situação. E aqui embaixo, eu peguei assim para mostrar mais ou menos o movimento da espiritualidade aqui. Gente, tem relatos maravilhosos de aparelhagens na evangelização infantil. Aparelhagens que estão ali prontas para atender aquelas crianças que chegam ali. E é um trabalho constante. Nós temos equipes de técnicos do plano espiritual para atender, porque é tudo organizado, não é uma bagunça. Tem a equipe que vai atender em hospitais, tem a equipe que vai atender nos lares, tem a equipe que vai atender no desencarne, no reencarne. Então, são tudo preparados e de muito, muito conhecimento. Isso, quando a gente lê a obra de André Luiz, nossa, ela nos explica claramente que eles não param. Mas não é aquele trabalho exaustivo, né, gente? Como é aqui, porque tem uma coisa no plano espiritual que eles não têm: o corpo físico. Então, já modifica um pouco, já fica um pouco mais leve. A nossa casa espírita, ela é um hospital, é uma escola, um posto de acolhimento, tanto de encarnados como de desencarnados. E quanto mais preparados nós estivermos, melhor. Gente, ela é um farol para os perdidos. Não um farol aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual é um farol. Quantas vezes que eles vêm perdidos, sofredores, e encontram aquela luz e sabem que aqui vão ser atendidos, não por nós, vão ser atendidos pela equipe do plano espiritual. Agora, o trabalho voluntário, ele precisa de
assiduidade, pontualidade e comprometimento e dedicação. Não dá para eu assumir um trabalho. Essa semana eu vou lá na casa espírita trabalhar, mas semana que vem eu vou fazer outra coisa, e na outra semana não dá. Tem que ser um trabalho focado, porque nós vamos criando um ambiente dentro da nossa casa. E o mais importante, nós criamos esse ambiente, nós temos que lembrar o que nós trazemos para dentro da casa e como nós vibramos dentro da casa. Se eu venho para a casa espírita para ficar reparando nos outros e ficar falando, será que eu estou contribuindo de fato? Eu tenho que ir além disso. Eu tenho que vir para casa consciente de que eu estou aqui num trabalho conjunto. A Joana de Ângeles, uma autora cujo o médium é o Divaldo Franco, que todos conhecem, ela diz que o trabalho é ao lado da oração o mais eficiente antídoto contra o mal. E realmente, gente, se eu trabalho, eu não vou cair no ócio. Quantas pessoas que morrem, entram em depressão, acabam se matando, porque está parado, está no ócio, a mente não está ocupada. Inclusive, os aposentados têm uma vida ativa. Eu vou me aposentar e vou parar. Gente, o que acontece? Eles começam a cair numa depressão. Não dá para parar. Mas qual é o limite do trabalho? Será que eu posso trabalhar direto? Poxa, o trabalho é tão bom, é tão necessário, então eu vou trabalhar direto. Conforme nos ensinam os Espíritos no Livro dos Espíritos, é o limite das forças. Quanto ao resto, deixa Deus livre o homem. É o limite das nossas forças. O limite das forças é igual para todo mundo? Como eu falei antes, não é. Tem a idade, tem o homem, tem a mulher, cada qual na sua ocupação, tá? Tem a questão da saúde, a questão física, tem uma porção de coisas. Então não é igual para todo mundo. Agora eu vou deixar aqui uns exemplos. Só vou falar de pessoas, personalidades importantes aqui na Terra que trabalharam e fizeram grandes coisas com uma idade bem avançada. Benjamin Franklin tinha 81 anos quando foi chamado para colaborar na elaboração da Carta Magna dos Estados Unidos. Gente, 81 anos. Goethe, que é um dos mais importantes escritores alemão, escreveu Fausto, que é sua obra primorosa, com 81 anos. Miguel Ângelo, 89 anos, e ainda continuava produzindo, pintando. Divaldo Franco, que fez agora, hoje 97, 8 anos, gente, ele não para. Ele já não tem mais aquela condição de andar, ele vai carregado, mas quando você ouve ele falar, te toca, te transforma, ele trabalha incessantemente. Então, o trabalho deve ser uma constante. Só que para eu trabalhar bem, eu preciso repousar. Eu não posso, meu corpo necessita do repouso. E foi assim que Deus nos criou. Nós não somos uma máquina constante. Nós precisamos do repouso. No Livro dos Espíritos, na questão 682, Kardec pergunta se o repouso também é uma lei. E os Espíritos respondem que, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve em cima da matéria. O descanso é necessário para o nosso corpo. Nós precisamos dormir até por uma questão do nosso cérebro, porque quando nós dormimos é feita uma limpeza de todas as informações que nós recebemos no dia e já é descartado aquilo que não necessita, porque senão nós entraríamos em colapso. Então nós precisamos
atender também ao nosso cérebro. Mas, quando estamos atendendo o nosso cérebro, descansando, o nosso espírito não precisa ficar ali atendendo. O nosso espírito pode e deve e sai para outras ocupações. Aí depende de cada um que queira, né? Se ele vai procurar uma ocupação útil ou não vai procurar uma ocupação útil. Mas é ali, é a liberdade para a inteligência do espírito. Porque ali ele pode se aprimorar para continuar depois, quando desperta, a jornada aqui na Terra. Agora, todas as vezes que nós trabalhamos em excesso, porque tem gente que virou até assim um vício, né, do trabalho, o nosso corpo vai se ressentindo. E a gente sabe disso. Nós vamos tendo o estresse. Tá? Aqui são alguns dos sintomas do estresse, mas nós sabemos que o estresse ele pode matar. Pode matar. Por quê? Porque ele traz problemas cardíacos, pressão alta, AVC, infarto, envelhecimento precoce, tá? Doenças da pele. Isso aqui são aqueles sintomas que a gente vai sentindo quando a gente não sabe o nosso limite. Então, o ideal mesmo é a gente entender que a gente necessita parar. E que quando estamos repousando, não estamos fazendo nada de errado. Porque nós precisamos. Agora, o que seria esse repouso? Vou parar e não vou fazer nada uma semana. Não é isso. É repouso também da mente. Eu posso fazer o quê? Eu preciso ser inútil enquanto estou repousando? Claro que não. Eu posso ler, posso fazer caminhada, posso passear, posso dormir sim, que é necessário que a gente descanse, ainda mais hoje que o nosso mundo é muito estressante. Eu dormi no feriado, eu aproveitei, porque como professora eu fico muito estressada, então quando eu estou em casa eu aproveito e descanso mais, para ficar mais calma, mais tranquila. Só que nós precisamos cuidar que o ócio e o tempo descomprometido servem como oportunidades para os desajustes da nossa intimidade ganhem corpo ao longo das horas vazias. É o que eu falei antes, quando a gente fica parado no ócio, o que começa a acontecer? A depressão, maus pensamentos, ideias negativas. E é isso que a gente tem que cuidar quando a gente fica com a mente vazia. Descansar não é ficar com a mente vazia. É procurar se ocupar de outras coisas que não sejam aquelas que a gente faça todos os dias. É que eu estou acelerando um pouquinho, porque senão vai ficar muito tempo, tá? Eu quero botar aqui o que o Raul Teixeira botou, e é desse modo, então, que a vida da Terra, a nossa experiência corporal no mundo, atrelando trabalho e repouso, nos levarão a essa felicidade íntima de quem soube produzir, de quem soube crescer, sem se tornar suicida na exploração indevida do próprio corpo. Ou seja, com equilíbrio, eu alcanço todos os meus objetivos, sem me tornar suicida. O que ele quis dizer com suicida? Quem trabalha em excesso também pode ser um suicida. Se vai morrer, se a pessoa morre por excesso de trabalho, excesso de estresse, aquela coisa que precisa. Gente, a gente tem a responsabilidade sobre o nosso corpo e nós somos donos do nosso corpo e da nossa vontade. Ninguém vai nos obrigar a ficar trabalhando em excesso. Daí seria um suicídio involuntário, tá? Pelo esforço além do que podemos fazer.
Então, gente, era essa a mensagem que eu queria passar sobre o trabalho, a importância do trabalho, que nós trabalhamos sempre, constantemente. Agora mesmo foi o dia, comemoramos o dia do trabalho, no dia 1º, até essa palestra veio a calhar pela data, tá? E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a mensagem que eu quis